Oi, filho, como tá? Sabe que agora eu parei de ver uma coisa aqui, eu falei, pô, tem que gravar o vídeo do meu filho, mas eu fui no banheiro antes, né? Aí eu escutei uma criança brincando aqui. Tem uma criança, tem um pai novo, um rapaz, que ele é chileno, se eu não me engano. E o filho dele vem visitar ele de fim de semana. Eu acho que deve ser morar no interior, eu não sei. Tem muita gente aqui que é isso, né? Que mora aqui durante a semana, no fim de semana ou volta pra lá, o filho às vezes vem visitar, a mulher, né? Isso acontece. E me lembrou muito daquela época, já fazia tempo que eu não vi uma criança aqui, assim, né? Brincando, gritando, ele tá gritando aí pra baixo, tá correndo pra lá e pra cá. Né? E desde que você não vem mais aqui, não acontecia isso, sabe? Assim, veio outras duas crianças, mas elas vinham mais comportadas, não davam trabalho, sabe aquela coisa? O menino já brinca pra caramba, tá divertindo ali com o pai dele. Você também vinha, brincava, tanto no joguinho eletrônico, né, no computador, ou no tablet, no celular, ou no videogame mesmo, quando você trazia de férias. Ou você, mano, corria pra conversar com as pessoas, sentava lá no terraço, a gente jogava jogo de tabuleiro. Eu acho que você deve lembrar disso aí. O pai cozinhava, agora o pai não cozinha mais nada, cara. Eu cozinho, eu gostava de cozinhar e eu ia bem, viu? Gostava de fazer as coisas pra você, lembra? Nossa, inventava cada uma. Você adorava, cara. Você não pegou a época dos mousses do pai, que o pai virou ambulante, vendeu mousse na rua. Essa época você não pegou. Que foi o que me fez ter um pouquinho de dinheiro, que eu montei a loja depois, que, né, a loja de temperos e ervas e tal. Cara, deixa eu falar um negócio pra você. Existe uma mulher, filho, vamos voltar a falar dos franciscos e franciscas, hoje nós vamos falar de uma francisca. Existiu uma mulher chamada Francisca Schwanskowska, acho que é isso. Eu não sou muito bom de falar nome russo. Francisca com Z, né? Francisca Schwanskowska, um negócio assim. O nome conhecido dela, se você der um Google aí sobre ela, vai ser Anna Henderson. Aí é mais fácil de falar, né? Essa Anna Henderson, ela jurou porque jurou a vida inteira dela que ela era Anastácia, a princesa perdida da Rússia czarista. Houve o seguinte, houve a revolução, várias etapas da Revolução Russa. E no meio disso ele estava em guerra com a Alemanha, teve várias situações para desembocar na guerra, na Revolução Russa, que é a Revolução Soviética. É a instituição da URSS, né, da URSS ou Uni, da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, porque em inglês é USSR, né, USSR, enfim, tudo bem. O pai deu uma... As repúblicas socialistas soviéticas foram fundadas ali com o início da Revolução Russa e foram passando para vários países por perto ali. Eles fizeram realmente como se fosse uma grande ONU deles ali, diferente da... porque nem tinha ONU nessa época, né? Ali era a Confederação das Nações, trouxe assim. E eles faziam alguma coisa ali no regime soviético, comercializavam com... como se fosse um bloco, que agia em bloco, né? Um bloco político, um bloco econômico, um bloco cultural, sei lá, político principalmente. E uma das etapas do processo revolucionário é o extermínio da família czar, família Romanov. Romanov que dominou aquilo ali por quase 400 anos, assim, muito tempo, durou um tempo, assim, a família que ficou no poder por muito tempo, e era na época considerada a família mais rica do planeta, né? E é legal, engraçado uma coisa que tem, né, nessas coisas de família tradicional, família nobreza, né, com coroa na cabeça, é porque se você parar pra ver assim, eles têm laços sanguíneos muito próximos uns dos outros. Então, sei lá, o rei da Itália é primo do rei da Espanha, que é filho da prima do rei da Inglaterra, que é primo de terceiro grau do russo. É um troço meio assim, poucas famílias no controle de tudo e num momento, a Igreja Católica, principalmente na parte ocidental, a Igreja Católica com certo potentado, porque quem dava a posse mesmo de um rei, de uma coisa assim, era o bispo local que estava ligado, né, o cardeal que estava ligado diretamente ao Papa. Então o Papa que ia dizer se o cara era isso, se não era. É questão de títulos, né? Essa titulagem aí de sangue azul. E os
Romanov, se você parar para ver o que é o Romanov, né, o nome da família Romanov, esse sufixo ov e o sufixo ova tá travando de novo o computador. Ov e ova significa, o ov significa que é o filho homem de um romano. Alguém foi romano na família deles, o patriarca da família. Se fosse Romanova, seria filha desse romano. Agora eu não sei quem que é esse romano, mas é o patriarca da família Romanov, tenho certeza, isso dá pra, porque é assim que se faz em russo, né? E ova ou ovna também, tá? Tem, como eu já falei até da Helena Blavatsky, que era Petrovna, né? Ou aquela maravilhosa, bom, quando você vê esse vídeo, acho que ela já vai estar bem coroa, mas a tenista gatíssima, Sharapova, né? Ela é filha do Sharap, do, sei lá, Sharap, man! Não. O teu pai não perde a piada, mesmo que seja ruim. E olha só, eles têm esses cruzamentos sanguíneos. E por que eu estou falando isso? Como essa mulher, Anna Henderson, ou Franziska Shaw, blá blá blá, ela falou que ela era a Anastasia, que... Anastasia, na verdade, ela foi eliminada ali, numa sala que levaram a família, decidiram por matar eles e mataram mesmo ali numa província chamada Ekaterinburg, que Catarina Grande, né, dá um nome, São Petersburgo, São Pedro, né, Ekaterinburg, é de Catarina Grande, né, aqui, se eu não me engano, é a avó do Nicolau, que foi assassinado ali na província que tem o nome da avó dele, né. A família inteira, ele, a mulher, acho que eram 5 filhos, se eu não me engano. Um garoto, que é o caçula, e um monte de menina. Se eu não me engano, foi isso. Morreram todos ali, fuzilados ali, massacrados mesmo, o que eu acho um absurdo. Não eles morrerem, morrer faz parte, né, da história, tudo bem. Mas não precisava, né? Tinha que ter dado um tiro ali para eliminar menos dor, gastar menos bala também, né? Um tiro na cabeça. Mas o pai não estava falando nada para você que, ai, tá certo fazer isso. Não, falando assim, registro histórico. Isso aconteceu em vários momentos. Reis mandaram matar pessoas e pessoas mandaram matar reis, certo? Isso acontece. Agora, você não precisa machucar a pessoa, né? Você devia fazer só da maneira menos dolorosa, né? Para não estragar o velório também, na verdade. E, olha só, essa moça morreu, essa senhora, ela morreu nos anos 70, se eu não me engano, dizendo que ela era. Ela vivia disso, cara. Ela dava palestra, conferência, ia falar no jornal, ela pediu um dinheiro, provavelmente, para viver. Ela era ajudada, ela morreu nos Estados Unidos. Fato é que os historiadores, já agora, no fim do século passado, né, quando você nem estava vivo ainda, encontraram as ossadas dos czares, né, do marido, da esposa e de alguns filhos, e não acharam 2 filhos só. Mas estava ali na mesma floresta, entende? Fizeram um teste no osso, na alçada dessas pessoas, para comprovar quem eles eram. Como é que eles comprovaram? Cruzando o sangue, cruzando esse DNA do osso com primos deles que eram outros reis, ou que eram de famílias reais em outros países. Então eles pegaram um bispo lá na Escócia, se eu não me engano, Edimburgo, e viram que ele era um primo, tá? Direto desse cara. Viram, através dele, ele doou sangue, esse bispo, não é bispo, esse conde de Edimburgo, é alguma coisa assim. E aí, pô, legal é eles, são eles mesmos, é o czar e os filhos, tal, tudo certo. Aí, essa senhora já tinha morrido, pegaram e fizeram a mesma coisa, exumaram os ossos dela, fizeram negócio ósseo com ela, e cruzaram os dados e deram que ela não era essa pessoa, que dizia ser, ela não era a Anastácia. A Anastácia morreu no extermínio familiar que teve, né? E essa Francisca, ela ficou muito famosa, assim. Ela era tipo uma das personalidades do século passado, tá ligado? Porque em 23, mais ou menos, ela vai falar quem ela é, Anastácia, e ela vai morrer nos anos 70, ou seja, todo mundo ficou acompanhando a história dela e viu um grande mistério. É a filha perdida do czar, ela conseguiu escapar. É que nem o diário de Anne Frank também, né? Anne Frank é outra também que o diário escrito, ela falando que ela viveu no sótão de uma casa por muitos anos, comendo as coisas mais absurdas, assim, fez um diário e tal. Como essas crendices, né? Essas coisas acontecem, alimentam o imaginário popular, né? Elvis não morreu, não é verdade, sabe assim?
esse tipo de coisa. Então, foi comprovado e depois descobriram quem que essa senhora era, né? Ela depois disse também Annie Henderson, né? Era um dos nomes também que ela usava, essa moça. E disse que ela era louca, né? Ela não era mal intencionada, não. Talvez ela até acreditasse que ela fosse a Anastácia. Diz que ela era uma trabalhadora fabril na Polônia, se eu não me engano. E ela parecia fisicamente mesmo com a filha dos Romanov, né, com a Anastácia verdadeira. E ela era louca, ela trabalhava na fábrica e o regime de trabalho naquela época era muito pesado, sabe, filho? Muito pesado. E algumas pessoas endoidavam mesmo, enlouqueciam pela jornada de trabalho, pouco descanso, muito trabalho, sem lazer, sem direito trabalhista, sem porra nenhuma, né? O século parece que a gente está repetindo o século passado, parece que a gente está voltando para um perfil muito parecido, guardadas as proporções, claro. E essa senhora, essa moça, ela ficou doente. Se ela já tivesse algum distúrbio, ela só precisava de algum empurrãozinho. E ela conseguiu esse empurrãozinho, provavelmente na jornada de trabalho. Trabalho repetitivo, mecanizado, né? Você é um ser humano, mas trabalhando como se fosse um robô, né? Pega a peça daqui, põe aqui, faz assim, sabe? Tem um filme até do Charlie Chaplin, filho, que ele tá com esse problema, né? E ele fica repetindo. Ele só faz esse movimento, ele tem que apertar uns parafusos com duas chaves, né? Então ele só tem que fazer isso aí. Charlie Chaplin é um gênio, é da mesma época, anos 20, anos 30 e tal. E ela ficou louca mesmo, e depois descobriu-se que ela não era essa senhora que ela dizia ser, essa Anastácia, essa pessoa, né? Ela morreu bem velhinha nos Estados Unidos. Eu tava de cara assim com isso, porque é uma coisa muito louca. Se você estudar a história das famílias reais, tal, você vai ver que eles têm não tem uma linguagem própria deles, né? É uma mistura de reis de tudo que são primos. Às vezes, por que acontecia isso? No início não é que eles nasceram assim. Tem uns conspiranoicos aí, uns caras que acreditam em conspirações, que falam que desde o início eles já estavam tramados para que cada família fosse para um lugar, tomar o poder. Assim, opa, haja esforço, né? Não é mais fácil ser o que é a realidade? A realidade é o seguinte, essas famílias são de lá, só que para eles, por exemplo, não terem guerras uns com os outros, primeiro cidades-estado, feudos, né? Depois outra, né? A Normandia com, sei lá, com Paris, Londres com não sei o quê. Haviam esses casamentos internos entre chefes locais, tribais locais, em que o filho de um casava com a filha do outro, gerando descendentes, seriam descendentes, principalmente homens, que herdariam tudo, os dois reinos, entende? Isso é normal, cara. Isso aí é normal. Os índios faziam isso aqui também na América do Sul, entre tribos, sabe? É uma questão da cultura dos caras, né? Na África também. Então, assim, no planeta inteiro também, né? Na verdade, então, aí os conspiradores dizem que não, é tudo a mesma pessoa que mandou um cara pra... Tá, beleza. Passa amanhã, né, filho? O pai gosta dessa frase. Passa amanhã. Então, por isso que acontecem essas coisas. E o problema disso é que quando essa coisa vira... É uma cultura, tá? Mas quando ela vira só isso, quando toda a questão do poder se dá na relação em que dois potentados, duas famílias potentes, se unificam através da criação de novos descendentes que vão herdar tudo isso, e aí o outro filho vai para o outro lugar ali, aí vira duque daqui, o outro vira grão-duque dali, o outro vira barão não sei o quê, né? Tem todas essas nobilidades, títulos nobiliários, né? O problema disso é que, com o tempo, essa cultura sendo aprofundada, as pessoas vão casando primos com primos. Irmão com irmão eu nunca soube, mas primo com primo, teve primo direto, assim, que é o mesmo avô, a mesma avó, são primos, por poder ficar dentro da família, né? Quando isso é levado muito à risca. Acontece que alguns descendentes começam a nascer com problemas genéticos, com problemas congênitos, vários problemas, cara. A demência mesmo, nasce com algum problema, faltando algum órgão tal. Inclusive o filho desse e não é por isso, tá? Não sei se é por causa dessa questão consanguínea, porque eu não sei se a mulher do czar Nicolau, ela era alemã. Eu não sei se ela era prima dele, eu acho que não. Mas o filho dele, um dos filhos dele, tem uma mosca aqui voando, uma
Assim. O filho dele nasceu, o Nikolaevich, ele é pequenininho, né? Ele é o caçulinho. Ele seria o czar, mas ele era hemofílico, cara. Então, assim, ele era um garoto totalmente, ele não podia treinar, né? Todo muito cuidado, não podia brincar, não podia andar a cavalo, porque se ele caísse do cavalo, velho, tudo muito cuidado. Ele era um cara com hemofilia, é complicado, né? A gente teve vários irmãos hemofílicos aqui no Brasil, Betinho, teve, putz, enfim. O hemofílico, se ele sangrar, cara, ele pode morrer mesmo, né? É complicado, ele não tem as plaquetas que cicatrizam, então tudo é hemorragia para esses caras, né? Esse menino aí foi uma das coisas que fez também essa família cair lá, né? Porque não teria quem controlasse quando fosse adulto. Eles só tiveram sorte de ter filhas mulheres, não sorte de ter filhos homens, né? Só esse menino, e esse menino veio com um problema de nascença, né? E aí eu fico pensando também nisso, né? Nessa questão da pureza da raça, de deixar a fortuna e as terras e os títulos tudo dentro da mesma família, porque aí casa com o filho de não sei quem, fica assim aquela coisa da elite, o sangue azul mesmo, poucas, sei lá, 500 pessoas, 500 famílias dominando aquele momento, né? E eu fico lembrando também da questão dos Kennel Clubs, né? Uma associação que eu vou fazer pra gente já terminar, filho, que é aquela coisa de criar o cachorro de raça pura, né? Você casa, às vezes, você se procria em pai e filha, mãe e filho, irmão com irmã, primo e prima, cachorros, né? Para fixar a característica da raça, pelo longo, pelo curto, tamanho do focinho, rabo curvo, rabo reto, pelagem, né? A cor da pelagem, a cor dos olhos, a característica, um sabugo, um sabugueiro, perdigueiro, é um perdigueiro, ele é um apontador, ele é um cachorro de corrida, ele é um cachorro de caça, ele é um cachorro de companhia, cachorro de colo, sabe, esse tipo de coisa. E as raças foram sendo, todas vieram do lobo, né? Mas elas foram fazendo, as pessoas foram fazendo isso, e aí eles lançam esses Kennel Club de raça pura, né? E vendem os cachorros por uma nota. Resultado, né? Esses cachorros podem valer uma nota, podem ser os cachorros do momento, só que eles vêm com vários problemas, assim, displasia, a vida deles é curta, eles pegam problemas cardíacos, às vezes problema de respiração muito forte, cansaço, eles morrem muito mais cedo, vivem 7, 11 anos no máximo. Quando um cachorro vira-lata, eu mesmo já vi um cachorro chegar a 29 anos de idade. Isso é velho, vira-lata. Se não for de raça, se for de raça não chega tão longe, chega a 14, máximo ali 17 anos. Mas eu já vi cachorro muito bom. O próprio Toby, que era da tia Jandira, chegou a 25 anos. Né? Eu cresci a minha vida inteira com esse cachorro. Eu pequenininho, ele já existia. Ele foi morrer, você estava na terra já, entendeu? Você já estava aqui. Você conheceu o Toby, né? Lá na Praia Grande. Então, um cachorro vira-lata, que é aquele que se mistura, é misturado, come qualquer coisa, esse é o melhor. Por isso que eu brinco muito, o nosso povo é vira-lata, né? E tem complexo. Não gosta o povo queria ser europeu, o brasileiro, né? Queria ser americano, né? Estadunidense, queria ser japonês, ele queria ser qualquer coisa menos brasileiro, né? Sem saber que o Brasil, o lindo é que veio japoneses, estadunidenses, europeus principalmente, africanos, sul-americanos, gente de tudo que é canto para formar esse povo aqui, né? Isso é a nossa maior... Se é a nossa maior desvantagem, é também a nossa maior vantagem, né? Então tá bom, Chicão. O pai vai desligar que já tem quase, 19 minutos o pai falando aqui. Saudade. E é legal ver um garoto brincando aqui de novo em casa. E eu queria que fosse você. Né? Então um dia, quem sabe, você mais velho, a gente volte a se ver. Fica com Deus. O papai te ama, morrendo de saudade aqui. Tchau.